O Lula lançou esse programa de reindustrialização, prometeu aí 300 bilhões de reais. O que você acha? Qual a sua avaliação desse programa aí do Lula? Esse programa, ele aprendeu, porque o Brasil tentou, aí, ao longo dos últimos 20 anos, aí, vários programas industriais, aí, de política industrial. Ele cometeu erros, cometeu acertos, e o que o Lula faz aí é pegar aqueles pontos centrais de aprendizado que são a garantia de que você vai ter resultado. O primeiro ponto aí é o seguinte, é se basear em compras públicas. Esse é um dado fundamental, porque quando você está em setor novo, você quer estimular, se você tem uma garantia de demanda, e a garantia de demanda são as compras públicas, seja no conteúdo nacional, seja no plano mais bem sucedido recente aí, que é esse da indústria de saúde aí. O segundo ponto é ter grandes empresas estatais articulando os planos. Porque se você deixa por conta de ministério você tem estruturas que mudam, e as grandes empresas, no caso do BNDES, Petrobras, elas têm um corpo técnico aí, tem um know-how fantástico. Né? E o terceiro ponto que anima muito aí é que Lula está comprando a ideia e percebendo, já deve ter percebido, mas agora está partindo para alianças aí, que a grande batalha que nós temos é um pacto com o setor de produção, nem digo industrial, o setor de produção, do qual a indústria é o mais relevante aí, para a recuperação do país. Esse é o tema que junta todos os setores. Sabe? Quando você fala em produção, você está pegando a pequena, a média, grande indústria, você está pegando o trabalhador, a central sindical, você está pegando o cooperativismo, você está pegando o MST, você está pegando a associação comercial. Você está pegando as igrejas evangélicas aí que amparam, você está pegando a maçonaria que ampara os seus associados e tudo. Então, esse é o grande tema, porque esse pessoal virou bolsonarista por quê? Porque o Estado só se manifesta lá através do fiscal. Toda política econômica é decidida na Faria Lima. Então, e precisa voltar a autoestima do empreendedor. A salvação do Brasil não vai estar no trader de mercado. Esse só compra barato e vende caro, não acrescenta nada. Vai estar no empreendedor. Então, aquele pequeno empresário lá, que faz lá o seu tecido, o seu sapato, ele tem que entender que aquilo é construção de Brasil. O Bolsonaro conseguiu mobilizar milhões para salvar o Brasil em cima de maluquices, aí rezar para pneu, rezar na porta de quartel. Se você chega para um sujeito desse e fala, o que você está fazendo é para a salvação da pátria, dignifica o trabalho dele. Esse é o ponto, em contraposição a esses heróis de bilhões aí que não criam nada. Eles só compram e vendem, compram barato e vendem caro, né? Nassif, eu li o plano hoje, quando foi divulgado lá pelo Ministério do Alckmin. Aliás, uma surpresa, estou muito surpreso com o que o Alckmin vem fazendo, organizando e articulando. Então, são 300 bilhões do Plano Mais Produção para financiamento de ações da neoindustrialização até 2026. É bastante dinheiro. Sim. Agora, nós teremos empresários brasileiros focados no que interessa, porque, veja bem, nós somos deficientes de fertilizantes, anotei aqui, fármacos, chips, produtos químicos. Nós temos que investir também em inovação e tem que buscar os parceiros na iniciativa privada. A empresa brasileira de genéricos, ela importa tudo, ela não fabrica. Quer dizer, nós vamos ter, nesse período, até 2026, é pouco tempo, né? Empresários, empreendedores, inovadores, capazes de abraçar essa causa e vencer esse desafio? Olha, a gente tem você pegar as 3 instituições que vão entrar no financiamento, você tem o BNDES, que tem um corpo técnico que quando tem critérios, ele sabe obedecer os critérios. Você tem a FINEP, que é a financiadora de estudos e pesquisas, aí, que tem um papel relevante no financiamento de pesquisa, porque ela articula também com as fundações de amparo à pesquisa dos diversos estados. Eu conheço bem, já fui membro do comitê de crédito lá, trabalho ativamente, é extraordinário. E tem a Embrapi, que foi uma belíssima iniciativa da Dilma, do governo Dilma, uma parceria com o Conselho Nacional da Indústria,
você constituiu uma empresa, o Ministério da Ciência e Tecnologia aloca verba, e essa empresa é para investir em inovação. E você tem estruturas, aí quando você pega a estrutura das... O Brasil ele tem um ativo que é muito pouco utilizado, que eu acredito que agora passe a ser novamente utilizado, que são as organizações com abrangência nacional. Você pega aí, desde a estrutura das federações de indústria, do SESI, do SENAI, você pega os bancos públicos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, você pega o sistema cooperativo, você pega a estrutura de associações comerciais. Então, todas essas você tem as universidades federais, você tem os institutos federais de educação que hoje estão desempenhando um papel fantástico na interiorização do conhecimento. Então, o grande desafio vai ser você juntar todas essas pontas, e daí o empresário, você tem, por exemplo, em São Paulo, aqui, você tem o Senai aqui, ou o SESI, não lembro, eu confundo os dois, um é para cultura e o outro é para aprimoramento das empresas, aí, que eles já estão em programas de digitalização em várias cidades do interior de São Paulo. Então, você cria as empresas, você tem empreendedores, ainda mais num país em que o emprego formal foi jogado para o vinagre aí com as modificações na legislação trabalhista. Sempre é possível você produzir, mas para isso você tem que ter uma guerra cultural aí que o governo ainda precisa aprender. E as próprias federações... O que você chama de guerra cultural? E aproveitando aí e te provocando com mais uma coisa, e também o Miguel. Todo esse plano vai depender, tudo depende de decreto, de financiamento, de crédito, de articulação com o setor produtivo, parcerias com a iniciativa privada, ou tem que passar alguma coisa pelo Congresso também? Porque se tiver que passar pelo Congresso, aí sim, é uma guerra mais do que cultural, é uma guerra ideológica e uma guerra contra a ignorância e a dependência. Não, esses 300 bilhões aí já estão alocados, são verbas do BNDES aí que já estão decididas, né? Você tem decisões, por exemplo, uma medida das mais importantes aí que a imprensa não cobre tudo que é economia real, ela só cobre coisa de besterol. Setor financeiro. Puta vida, rapaz, olha... Fica alerta aí, o Lula resolve, o governo decide investir de novo na refinaria na Bahia, que está lá 10 anos parada, um prejuízo monstruoso. Aí vem toda a imprensa corporativa, vamos chamar assim, né? A imprensa de onde nós viemos, né, Luiz Nassif? Para dizer que é um absurdo, como é que vai jogar dinheiro nisso? Vende para a iniciativa privada, como se a iniciativa privada quisesse comprar pelo preço que vale. Quer dizer, doe para a iniciativa privada, pelo amor de Deus. A questão aí não é ideológica, não, é questão estratégica mesmo. E quando você pega os bordões, isso aí é política velha. Pronto, acabou a discussão. O mundo inteiro discutindo política industrial, vem um papagaio falando, isso é política velha. Pega aquele Sérgio Vale da MBA lá, que, meu Deus do céu. Não, é impressionante. E daí fala o seguinte, essa política já teve grandes fracassos, indústria naval. A indústria naval caminhava para ser indústria de primeira, que foi abortada pela Lava Jato. Exato. Foi a Lava Jato que matou a indústria naval. Antes de você entrar, eu falei nisso, né? O que o Moro fez foi uma destruição total da engenharia nacional, né? Não... Isso. Traidor da pátria. Eu fui anos atrás no COP, no Rio, que é fantástico. Esse é outro ponto, aproximação, indústria. Por exemplo, você pega esse negócio do hidrogênio verde aí, é um grupo que está estudando na Poli lá, e é evidente que a partir desse desenvolvimento você vai encontrar a indústria que vai colocar em prática isso, né? Mas lá no COP eles tinham feito um trem sobre levitação, sobre imantação. Uma coisa que na época não tinha tecnologia nem na China. É o magnético. Mas quem que ia colocar em prática? Uma empreiteira que foi destruída pela Lava Jato. Então, até hoje, esse trem que poderia baratear uma maravilha aí, esse transporte elevado aí, que... Esse maglev era para trazer do Galeão até o centro. É óbvio. Pois é. É como Xangai faz. O maglev chinês leva do aeroporto de Xangai até o centro de Xangai em 20 minutos. 20 minutos. Um trajeto que demoraria 4 horas, deram 20 minutos. E como ele é muito leve, ele exige estruturas muito, muito menores. Então, o custo é muito menor.
Mas não entra. Mas, digamos, essa questão... Até eu escrevi um artigo hoje dando o exemplo. O Brasil é o... Como é que chama aquele que foi técnico da seleção de 2010? Aquele cara que era meio campo lá, que... Isso eu não sei de nada, eu sou ignorante. Eu sou ruim de futebol. É um gaúcho que foi técnico da seleção, aí é especialista em retranca. Ele vai para a Copa. O Dunga. Ele vai para a Copa de 2010 e não leva o Ronaldinho. Diz que o Ronaldinho não se enquadrava. Ele pegou um estereótipo, ele não se enquadrava no espírito da seleção. O Ronaldinho, depois do Pelé, talvez tenha sido o maior jogador da história aqui do país. Daí você vai ver, o que aconteceu? Teve um Grenal no final dos anos 90, em que o Ronaldinho, começando a carreira, acabou com ele, acabou com o Dunga. Então, o Brasil é isso, você tem lá os seus ressentimentos e você não tem o objetivo de marcar gol. E aqui no caso, nesse caso da política industrial e tudo, não é ressentimento só, você tem interesses objetivos aí. Quando você fala em estabelecer teto de gastos, o que é? É enfraquecer o governo até o ponto que, para fazer um pouco de recurso, ele tem que vender estatais aí na Bacia das Almas. Então, é um jogo ideológico, mas eu acho que o Lula, naquele discurso lá na reinauguração da refinaria, ele começou a mostrar que está saindo da toca. Né? Porque o discurso foi fantástico, mas o ano passado ele foi o oposto do discurso. Né? Ele cedeu para militar, para mercado, para mídia, cedeu. E agora parece que ele está voltando para disputa, inclusive com o Congresso. Né?